Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli. Essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Gente, dia 23 de setembro é comemorado o Dia de Combate ao Estresse. A OMS, ela estima que cerca de 90% da população mundial sofre com esse mal. Mas como saber se você realmente anda estressado? Porque a gente tem o costume de falar, estou estressado hoje. O que é realmente um estresse preocupante? Será que criança também passa por esse mal? Principalmente depois da pandemia, esse é um tema que a gente tem que debater. E hoje a gente tem aqui duas especialistas para falar um pouquinho sobre estresse. Sejam bem-vindas, doutora Tatiane Emerick, cardiologista, e Beatriz Trancoso, psicóloga e psicanalista. Muito obrigada pelo convite, Alice. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Alice, pelo convite. Então vamos começar esclarecendo. Beatriz, conta pra gente o que é estresse e se ansiedade, porque ou a gente está estressado ou a gente está ansioso hoje em dia. Se ansiedade também é considerado estresse. A gente pode diferenciar um pouco. O estresse, ele é uma reação do nosso organismo natural que aparece diante de uma situação estressora, uma situação desafiadora. E já a ansiedade, ela é uma característica do nosso tempo moderno, né? E eu gosto de pensar a ansiedade como um sintoma que marca a nossa relação com o tempo. O que quer dizer isso? O ansioso, ele tem dificuldade de estar nesse tempo aqui presente. Ele está sempre lá na frente. Ele preocupado, né? Ele está sempre preocupado, tentando prever, tentando pensar em todas as possibilidades do que pode acontecer, numa busca de uma certeza que é impossível, né? E aí, assim, é importante, eu gosto de pensar o estresse como um sinal vermelho, sabe? A partir do momento em que você tá com uma situação estressora, tem um novo desafio, por exemplo, no trabalho, e aí aquilo ali te deixou pontualmente estressado, preocupado, passou o evento, ficou tudo certo? Ok, esse é um estresse, uma reação do nosso organismo. A partir do momento que isso fica muito frequente, aí que a gente precisa refletir um pouco mais e se preocupar de verdade. Vamos sentir na pele de alguém que passa por ansiedade, passa por estresse. Aqui a gente tem um compromisso, né, de receber e trazer as dúvidas dos nossos ouvintes. Então vamos sentir na pele um pouquinho. Olá, meu nome é Ela Esteves e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, sobre o que aconteceu comigo em relação à minha saúde mental e ao meu trabalho. Eu fui diagnosticada há um tempo atrás com um transtorno de ansiedade, né? E o local aonde os sintomas apareciam no momento em que eu tinha minhas crises de ansiedade eram justamente no ambiente de trabalho. Mas eu não vim aqui falar mal do trabalho, muito pelo contrário. É só pra gente, assim, eu queria trazer uma reflexão. Eu sei que todo mundo aqui, os convidados do programa da doutora Alice, já vão falar sobre os sintomas, já vão falar sobre todas essas coisas, mas eu queria trazer uma reflexão um pouco diferente. A primeira coisa é, quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, eu procurei ajuda psicológica. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é, as pessoas normalmente associam que você tem o transtorno de ansiedade por situações no trabalho ou culpabilizam um único setor na sua vida. E aí na terapia eu percebi que na verdade é mais complexo que isso, né? O que acontece comigo, por exemplo, eu amo meu trabalho. É a atividade de todas, sabe aqueles papéis que a gente desempenha na vida? De irmão, de mãe, de primo, de estudante. O papel que eu mais gosto de desempenhar é como trabalhadora. Eu amo trabalhar. Mas talvez seja justamente por isso que eu fui largando todas as outras áreas da minha vida e só trabalhando. E aí o que aconteceu? A minha vida ela ficou estéril. Né? Então eu só trabalhava. Eu substituí relacionamento amoroso por trabalho, eu substituí amizade por trabalho, eu substituí lazer por trabalho, eu substituí uma alimentação saudável por trabalho, sabe? E essa coisa da gente substituir, eu acho que a gente tem que refletir sobre o exagero.
sempre as pessoas têm o senso comum afirma que quando a gente exagera muito numa coisa, isso não faz bem. E é a mesma coisa, assim, pelo menos o que aconteceu comigo, em relação ao trabalho e em relação à minha saúde mental. Eu percebi que não dá para você exagerar num único ponto da sua vida. É importante você se dedicar a cada um dos pontos, a sua família, se dedicar à sua saúde, se dedicar ao esporte, à sua alimentação, ao seu lazer e também ao seu trabalho. Então, assim, na terapia é onde eu busco esse equilíbrio na minha vida, né? Então, eu não vim aqui falar mal do trabalho, mas eu vim aqui falar bem da psicologia e como ela ajudou no tratamento do meu transtorno de ansiedade. Beijinho, gente. Beatriz, ela traz essa reflexão importante para a gente, né? Do trabalho relacionado ao estresse. Qual é a principal causa de estresse? Está realmente relacionado ao trabalho das pessoas? O que mais gera estresse hoje? A relação que você estabelece com o trabalho, a maneira como você lida com aquilo ou com qualquer outra coisa na sua vida. Eu acho que é importante a gente colocar uma reflexão, assim, do lugar que a gente se coloca na nossa vida. O trabalho, ele muitas vezes pode ser uma realização, mas a gente precisa entender que para a gente chegar lá e usufruir dessa realização, nós precisamos estar bem. Então, ainda que seja para amar uma mãe, um pai, um filho, trabalhar muito, é importante que você se coloque em primeiro lugar, se cuide primeiro para depois ir para as outras áreas da vida. Doutora Tatiane, conta pra gente, tem exame que detecta que a gente está estressado? Porque a Beatriz estava explicando, né? Se aquele estresse passa a ser algo muito frequente, isso já deve gerar uma preocupação, se aquela ansiedade... Mas se eu quisesse hoje, através de um exame numérico de sangue, a gente consegue dizer que a pessoa está estressada por exames? Então, Alice, não. Na verdade, a gente não tem um exame específico que vai dosar o seu estresse. O estresse está relacionado com os sinais e sintomas que a gente vai apresentando no dia a dia. É um dormir mal, é uma pressão que de repente começa a aparecer, ficar descontrolada, é aquele transtorno que você acaba comendo mais do que deveria. Então, quando você vai fazer essa consulta com o paciente, ele vai te dando sinais que você vai conseguir dosar enquanto estressado ele está. A gente tem um exame, que é o cortisol, que a gente pode dosar no sangue, que a gente associa muito o cortisol ao hormônio do estresse e que realmente ele altera quando as pessoas passam por essa situação. Mas não é o valor dele que vai te dizer se você está mais, menos ou pouco estressado. E qual é esse profissional que a gente então deve procurar até para pedir esse exame e para realmente dar um diagnóstico de que aquele problema que eu estou passando é realmente um estresse? Então, Alice, a psicologia realmente faz parte crucial disso. Mas muitas vezes o paciente ele não vai primeiro no psicólogo, porque ele interpreta aquilo que ele está sentindo como uma doença. Então, às vezes ele chega no consultório do cardiologista queixando de uma hipertensão, do coração está acelerado, dele não está dormindo bem, então ele tá tendo apneia do sono. Então, ele vai associando umas outras situações. Então, muitas vezes ele não chega direto no profissional onde vai realmente tratar o estresse dele. E a gente, é claro, avalia e encaminha, né? Numa consulta bem conversada, você consegue entender o que seu paciente está queixando. E Beatriz, quando então que a gente desconfia que esse sintoma de estresse, né? Quais são esses sintomas? E quando a gente desconfia que isso realmente é um problema? Quem está em casa agora tem ali um checklist que a gente vai preenchendo e consegue saber que a coisa não anda tão bem? O leque de possibilidades é imensa, sim, mas a gente pode sim perceber pela nossa irritabilidade, questão do apetite, fome de mais, fome de menos, cansaço demais, a questão do sono também, uma insônia ou uma sonolência, né? Acho que é importante perceber a frequência disso, como eu disse, o quanto isso está permanecendo ao longo dos dias na sua vida. Isso importa muito. Então seria realmente a frequência, né? Isso. Porque todo mundo acaba passando por momentos de irritação, claro, quando aquilo começa a ficar muito frequente. Doutora Tatiana, e o que a gente faz para reduzir esse estresse em relação aos cuidados com o sono, com a alimentação? Quando um médico percebe que um paciente está estressado, um cardiologista no seu caso, quais são as recomendações passadas para esses pacientes? A primeira coisa é avaliar a sua rotina, né, Alice? Porque muitas vezes a gente entra no mercado de trabalho ou na dinâmica do dia a dia e não percebe o quão corrido está o dia e quanto você se deixou de lado.
Então, assim, não é egoísmo a gente tirar um tempinho do dia para fazer o autocuidado. Então, eu acho que a primeira orientação é essa, é você enxergar a sua rotina, fazer com que o paciente enxergue. Se ele realmente está dedicando um tempo para uma alimentação mais saudável, não está na correria comendo qualquer coisa, fast food, que a gente sabe que tem realmente nesse dia a dia corrido, as pessoas acabam indo para uma alimentação ruim. O exercício físico, será eu deixar o meu exercício físico para a hora que sobra? Quem tem hora sobrando hoje? Difícil, né? Então, se você não estabelecer uma rotina saudável no seu dia a dia para você combater esse estresse, o tratamento com exercício físico é o tratamento do estresse. Quantas pessoas se curam do estresse fazendo exercício físico? Então, às vezes, se você tira só esse tempinho para isso, você já vai resolver um grande problema da sua vida. Uma noite de sono bem dormida, que diferença isso faz? No outro dia você acordar alerta, disposto para realizar aquela atividade do seu dia. Então, você organizar a sua rotina é o principal para você combater o estresse. E quando a pessoa começa a ter esse problema do sono e realmente detecta que tem dificuldade, recorrer à medicação, ela pode ser uma alternativa para esse paciente? Pode, Alice, mas aí o sono, ela merece uma investigação à parte. A gente hoje tem exames para diagnosticar o sono como um todo, para saber se esse sono realmente é só uma insônia, se ela não tem uma doença chamada apneia do sono, se ela não tem vários despertares noturnos. Então, o sono realmente é uma situação à parte. Não é só você ir lá e tomar o remédio. Isso tem que ser orientado por um profissional. Sim, gente, a gente costuma falar bastante de sono, já falamos de apneia aqui no programa também e, na dúvida, tem que fazer um exame específico para poder detectar. O sono é importantíssimo e a gente vê como é que influencia em diversas áreas, né, da nossa saúde mesmo. Para a cardiologia, o sono a gente descobriu um mundo, né, porque eleva a pressão, pode aumentar o risco de arritmia, então tem relação com a obesidade. Então, lidar com o sono de uma forma mais séria é muito importante. Então, não adianta fazer automedicação. Tomar o remédio do vizinho, do amigo, isso não é para fazer. A gente precisa de uma pílulas mágicas que as amigas prescrevem umas para as outras. Toma só um hoje, aí daqui a pouco aquele só um hoje vicia, né? Porque o sono acaba ficando um sono reparador naquele momento, mas aí você não vai tratar a causa, de que adianta. E às vezes as pessoas confundem também quantidade de horas dormidas com a qualidade do sono, né? Exatamente. Já tem vários trabalhos hoje mostrando que não necessariamente todo mundo tem que dormir as famosas 8 horas por dia para estar no outro dia descansado, né? Então não adianta a gente se basear no amigo. Cada um tem uma forma de funcionar, o seu equilíbrio funcional, e é isso que a gente tem que buscar. Beatriz, e conta pra gente, né? Às vezes parece que procurar psicólogo é um luxo, né? Agora eu vou levar a criança até em psicólogo. Como que a psicologia ajuda realmente no controle do estresse? Vamos ensinar, né, para a nossa população qual que é o papel do psicólogo, da psicanálise também, qual que é a diferença, né, de uma área, da outra, para quem precisa de ajuda e quer procurar, mas não sabe realmente ali se precisa ou não, ou se é um luxo. Sim. Por trás de cada sintoma existe um ser humano. Por trás desse eu que a gente fala para os outros quem a gente é, existe um caos, né, de coisas para a gente poder gerenciar. Então, é importante a gente pensar em todas essas estratégias que ela falou, que são terapêuticas, mas uma terapia, ela vai dar a possibilidade desse sujeito falar um pouco sobre o que ele está sentindo, qual o significado daquele estresse, onde aquilo se liga na sua vida e na sua história de vida, porque isso importa bastante. E aí pode, independente da idade, pode procurar um psicólogo? Pode sim. A psicanálise, principalmente, a gente trabalha como cada caso tendo um caso, né? Então, é um trabalho individual e singular e importante que cada um vá nomear os seus sentimentos e as suas emoções individualmente. Gente, com a pandemia, as crianças em casa fazendo homeschooling, né? Estudando na frente do computador várias horas, ouvindo falar sobre morte, vendo os adultos conversarem. Eu acho que ficou muito evidente como que as crianças também se estressam. A gente convidou uma psicóloga, Renata Bedran, para explicar para a gente como lidar com o estresse na infância. Oi, doutora Alice. Hoje o tema é estresse em crianças. E sim, as crianças podem ter estresse, porque o estresse é uma resposta do organismo frente a alguma situação muito difícil ou muito excitante. E hoje, né, com a correria, com as demandas, com as cobranças, a gente tem uma vida muito estressante.
E o que acontece com as crianças, né? Os pais querem preparar os filhos para o mercado de trabalho no futuro e acabam colocando essas crianças em muitas atividades, né? Aula de inglês, espanhol, música, computação, natação, tênis. E aí o que acontece? Essa criança deixa de fazer a única atividade que traz relaxamento para ela, que é o brincar. Tem outras situações também que são estressantes, né? Que trazem estresse para a criança, que é a hospitalização de um dos pais ou da própria criança, é a morte de um familiar, separação dos pais, mudança de cidade, mudança de escola. E aí, quais são os sintomas, né? Como que a gente tem que ficar atento a quais sintomas, né, que aparecem na criança quando ela está estressada? Então, é dor de barriga, dor de cabeça, insônia, voltar a fazer xixi na cama quando ela já não fazia mais, ansiedade, irritabilidade, insegurança, medo e choro excessivos, são alguns exemplos. E aí, o que a gente faz frente a uma criança estressada? A gente desacelera. A criança precisa ter tempo para brincar, estudar e descansar. É muito importante também que a família tire um tempo com essa criança para fazer atividades com ela de lazer, que vão trazer relaxamento e diversão. É muito importante que a gente entenda que cada criança é única e a gente tem que respeitar o ritmo dela. É isso, obrigada, até a próxima. Beatriz, o que a gente pode acrescentar para o nosso ouvinte sobre estresse em criança e isso que a Renata trouxe para a gente? Entender que as crianças, elas não conseguem expor o que elas sentem da mesma forma que um adulto. Então, muitas vezes, uma birra, uma pirraça, isso está dizendo alguma coisa, isso é um sinal e é importante acolher a criança para poder escutar o que isso está dizendo. E aí o acolher, quando que a gente sabe que como pai não é mais nossa função lidar com aquele problema? Porque quando o problema é físico, é fácil, né, da gente identificar. Machucou, eu vou levar ao médico. Tá com febre, é hora de procurar um pronto-socorro. Mas e na questão psicológica? Quando é que eu tenho que procurar esse pronto-socorro psicológico aí, procurar uma ajuda especializada? Qual que é o alerta? E diante da dúvida, né, não custa procurar um profissional para receber uma boa orientação, mas a frequência disso, a questão do apetite da criança, da irritabilidade, do sono, da mesma maneira que a gente se atenta para os sinais na vida adulta, a gente também se atenta para as crianças. E aí no trabalho, como é que a gente lida, como é que a gente pode lidar com o estresse no nosso ambiente de trabalho? A gente já ouviu falar até de síndrome, né, ligada a estresse ao trabalho. Quando que o trabalhador deve ficar desconfiado, como a nossa ouvinte falou, né, que o estresse dela vinha do trabalho, quando que a gente pode desconfiar que aquilo passou do limite? É a síndrome de burnout, né, que é a síndrome de um esgotamento voltado para o trabalho. Essa síndrome, ela pode causar uma série de sintomas graves, como perda de memória, esquecimentos, paralisação, crises de ansiedade, insônia, muita irritabilidade. Então, é importante se atentar para o limite, né, assim, até onde, hoje em dia, existe uma facilidade muito grande de acesso ao outro, principalmente celular, WhatsApp, a gente tem demanda o tempo inteiro para lidar. Então, limitar isso é de extrema importância. Às vezes, doutora Tatiane, a gente fala, né, não vou me importar com estresse, é só uma questão psicológica, vou lidar com isso, vou empurrando com a barriga. Mas estresse, ele é fator de risco para doenças físicas de fato? Existem doenças que estão relacionadas ao estresse? Sim, Alice, o estresse ele é realmente um fator de risco para todas as doenças cardiovasculares. Porque o estresse ele mexe com o equilíbrio do nosso organismo. A partir do momento que você tem uma alteração desse equilíbrio, dessa homeostase que o organismo da gente funciona, você está sim aumentando o fator de risco. Quem está estressado, como eu disse antes, pode ter aumento de frequência cardíaca, pode ter aumento da pressão arterial. E se esse estresse fica crônico, como ela falou, não é um fato, é uma coisa que está ali no dia a dia, isso vai desenvolver uma doença física que a gente vai precisar tratar.
Porque às vezes fica no imaginário de que é só o mental, mas está realmente influenciando o físico, né? Exatamente. E se você não trata, você vai aumentar a chance de quê? De morte, porque as doenças cardiovasculares levam à morte. Então a gente tem que controlar os fatores de risco. O estresse é sem dúvida um fator de risco para a doença do coração. Perfeito. Beatriz, explica pra gente. A gente já entendeu um pouquinho como, identificar o que fazer em caso de estresse, mas o que a gente não deve fazer em caso de estresse? Deixar para lá. Acho que o ponto todo é esse. A gente tem esse costume de ir deixando essas coisas, empurrando essa poeira para debaixo do tapete até que isso fique insustentável. É comum lá no consultório as pessoas só me procurarem diante de um adoecimento mais grave. Então, acho importante, a princípio, observando que esses sinais estão frequentes, já buscar ajuda. Perfeito. Gente, aqui a gente tem um compromisso também com a saúde pública, né? Explicar para vocês como tratar. Nem sempre a gente tem acesso a um psicólogo, a um psicanalista da rede privada e como que o SUS lida com isso. Então, a dica que a gente dá para vocês hoje em relação à saúde pública é procurar, em caso de estresse, em caso de dúvida sobre tudo que você ouviu aqui com a gente hoje, as unidades de saúde. Nas unidades de saúde, além dos encaminhamentos para os especialistas, algumas delas, inclusive, contam com psicólogos. Eu estive recentemente até nas aldeias indígenas aqui do estado, que tem, em Aracruz, né, que tem unidades de estratégia de saúde da família com psicólogos também. Então, certamente no seu território, procurando a unidade de saúde, você terá acesso a esses profissionais. É claro que a fila pode ser grande, mas não deixe de procurar como uma alternativa. Outra alternativa que o SUS traz para você são as práticas integrativas complementares, as chamadas PICs. Então, procure saber no seu município. Na Grande Vitória, os municípios contam com as práticas integrativas complementares. Tem aulas de yoga, tem jardins coletivos, né, as hortas coletivas, tem a fitoterapia disponível, acupuntura, tudo isso pelo SUS, tanto no município quanto na rede estadual. Então, se você gostaria de ter acesso a esses tratamentos, é só procurar a unidade de saúde do seu bairro, ligar para a Secretaria de Estado de Saúde, para a SES, entrar no site deles, procurar se informar, porque realmente você pode ter acesso a essas práticas, inclusive coletivas, algumas individuais, no seu bairro, através da unidade de saúde. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Beatriz, doutora Tatiane. Foi um prazer, eu que agradeço. Você tem rede social? Gostaria de deixar algum contato? Sim, qualquer dúvida pode me procurar. Meu Instagram é @beatriztrancoso.psi. Doutora Tatiane. Prazer, obrigada Alice pelo convite, foi ótimo essa discussão, acho que acrescentou bastante. Também tenho rede social, é @TatianeEmerick, estou à disposição para tirar dúvidas também. Tatiane é nossa colunista, ela está lá no Vida Saudável, no Folha Vitória, sempre trazendo dicas valiosas para a gente. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre saúde, sobre diversos assuntos ligados às crianças, aos adultos, aos idosos, diariamente nós temos 2 colunas, 2 artigos no Vida Saudável. É só ir lá no Folha Vitória, na aba Colunas, clicar em Vida Saudável e ter acesso aos maiores especialistas do estado. Esse foi o Check-up Saúde dessa semana. Até semana que vem.